quero dar um abraço pro pai e pra mãe, que nem na Xuxa também pode fazer contigo. Mas assim, tive uma trajetória de 10 anos dentro do futebol e foi bem bacana. E daí depois ali eu disputei o Carioca pelo profissional, já fui direto pro profissional. Número 16, Charles, um jogador muito novo, ainda da equipe amadora do Fluminense, vai entrar no lugar de Gil Baiano, número 7. Fala galera, tudo bem? Tudo certo com vocês? Estamos aqui nessa noite fria, né, Charles? Agora, antes era chaleco, agora é Charles. Diz que chaleco acabou, agora o empresário não pode mais falar chaleco. Mentira, não falou assim. Charles Ortiz, é isso? Isso mesmo. Já perguntou Ortiz, pro pai e pra mãe por causa de Ortiz, que de onde saiu o Ortiz? O Ortiz, na verdade, ele é assim, que eu tenho conhecimento, que o meu pai gostava muito de um goleiro argentino que jogava no Atlético Mineiro nos anos 70, porque eu nasci nos anos 70, certo. E ele gostava era um goleiro assim bem polêmico, assim, reverente, e ele gostava do Ortiz e encaixou ali no meu nome. Ele não conseguiu botar o nome porque a tua mãe não deixou, provavelmente, mas o segundo ele encaixou. O Charles, na verdade, é até Carlos em inglês, né? Certo, verdade, só ficou com o mesmo nome do pai, então. Eu acho que o pai escolheu bem o nome, então, porque no final ele escolheu tudo, ficou o nome ali dele. Tem o Charles, que eu acho que é um nome em inglês, o Ortiz, que é um espanhol, e o Hilesen aí, que é em alemão, né? Em alemão tem o mundo inteiro. Tudo. Você, falando nisso, né, o Charles jogou, não posso dizer pelo mundo inteiro, mas ele jogou em bastante lugar, né? Hoje o nosso assunto aqui, base, vai ser futebol, né, Charles? Que é o que parou muito tempo de jogar, assim, profissionalmente, digamos assim. Na verdade, eu parei hoje a gente está em 2025, já fazem 20 anos, tá? Eu parei bem prematuro, assim, foi uma escolha minha, na verdade, né? Uhum. Mas eu acho que foi em 2004 que eu parei. Então, mas assim, tive uma trajetória de 10 anos dentro do futebol e foi bem bacana. É que não parece que nós estamos aqui com 25 anos, né? Quem pois nasceu em 2000 já tem 25 anos, né, cara? Pois o tempo eu passa. Fico pensando, cara, já fazem 20 anos que eu parei, então eu tô ficando velho mesmo. 2000 parece que foi ontem, né, cara? Escutava aquelas músicas no CD ainda, né? Eu vinha um CDzinho. Como é que era? No cassete ainda, né? No cassete ainda, ouvindo rádio, né? Fechava meia-noite. Isso. Eu sou da época que o SBT e a Globo chegavam a hora da coisa, acabava a programação. Programação, acho que era 2 da manhã e já era. Já era. Já não tinha. Então tá. Filho do seu Carlos, da dona Olívia, marido da Sheila, o pai da Isabela, é isso? Isabela tá com que idade hoje? Isso mesmo, 11 anos. 11 aninhos. 11 anos aí da minha princesa, vamos dizer assim. É isso aí. Que é a coisa mais importante da minha vida, né? Foi uma mudança foi um divisor de águas na minha vida, minha filha, né? Ela veio para somar e agradeço a Deus por eu ter a oportunidade de ser o pai dela. De tudo que tu teve na tua vida, tu acha que o filho é melhor? Com certeza absoluta. E se eu soubesse, eu fui pai com 35 anos, né? Certo. Se eu soubesse, talvez, assim, eu nunca, assim, na minha mente, eu não que eu não estava preparado, mas nunca tinha passado na minha cabeça ser pai. E veio a Isabela e eu penso, eu queria ter, hoje na minha visão, poderia ter sido pai antes, né, disso. Sim. Mas, cara, foi assim, a coisa mais importante e um aprendizado, eu acho que como homem também, depois que se torna pai, é um divisor de águas, como eu falei, sabe? Sim, começa uma vida nova, né? Com certeza, com mais responsabilidade, né, Jean? Claro, e tu tens um vínculo pro resto da tua vida, né? Assim, um vínculo, um amor, algo incondicional, né? Esse é eterno. Isso é eterno, com certeza. Então, Charles nasceu em Vitor, Charles? Eu nasci em Taió, na verdade, Taió. Teu pai morava lá? Vocês eram de lá? Na verdade, o pai e a mãe já moravam aqui em Vitor Meireles. Meu pai, a minha mãe é ali de Salete, ali do CRAU, né? Do Vitimarsum, na verdade, né? Sim. E o meu pai era de Tuporanga, ele veio trabalhar aqui como um instrutor. E daí casaram, fizeram a casa ali. E numa noite chuvosa de dia 24 de julho de 78, a minha mãe, eles pegaram, parece que era um jipe, algo assim, foram até Taió, que eu acho que era o hospital mais próximo, algo assim, e eu nasci em Taió. Taió. Engraçado, né? Geralmente o pessoal ia para Ibirama. Mas não sei porquê, eu acho que porque assim, ó, como a minha avó e coisa tinha parentesco ali em Salete e coisa, então eles foram para aquele lado ali, né? Por ter uma rede de apoio ali. Talvez sim.
Então, nascido em Taió, em 70 aí? Em 1978, logo 78. ali. Quando eu entrevisto mulher, eu não peço a idade. Homem, a gente pode Ah, pedir, não, não tem. pode pedir. Não tem. No auge É. dos seus 40 e alguns, né? 46, cara. 46 aninhos. E jogador, agora, jogador amador, tu continua, nunca parou? Assim, ó, eu no momento Brincar, assim, assim. tô assim um pouco afastado do futebol. Agora tô num horáriozinho ali de futsal de quinta-noite, quando tem o veterano de futsal. O futebol de campo fazem 2 anos que eu não tô jogando mais, sabe? Assim, Municipal, essas coisas não joguei, assim, não sei se já encerrei a minha carreira, né? Aham. Mas assim, eu não tava meio que motivado, vamos dizer assim, para jogar no final de semana. Eu acho que eu dei preferência para minha mulher e para minha filha, para não assumir compromisso. Certo. E eu acho que a partir do momento que tu assume o compromisso, eu cheguei na idade assim, quando eu era mais novo, talvez não pensasse assim. Sim. Mas hoje, tipo, se tu assume um compromisso de final de semana, eu acho que tu tem que estar disponível, sabe? Para não... Porque, cara, todo mundo quer contar contigo, vamos dizer, né? Se tu Certo. assume um compromisso. Então, tipo, eu e a Sheila e a Isa, a gente sai bastante, às vezes aos finais de semana. Aí eu optei em não... Fazem 2 anos que eu não tô jogando, né? Mas vamos ver aí. Hoje tu é comerciante também, trabalha até sábado de meio-dia, então não te sobra muito Que durante a semana, vamos dizer assim. Na verdade, ali tu lida com o público a semana inteira, até sábado de meio-dia, né? Que eu e a Sheila gostamos de fazer, na verdade, a Anne também ali. Mas aí, às vezes, final de semana, tu quer curtir um pouco a tua família, ficar, né? O que tu quer dizer que tu vê gente semana inteira, não quer ver final de semana. Talvez não é bem assim, né? Mas às vezes a gente não quer um compromisso também, porque Certo. o compromisso é de segunda a sábado aí. Tipo, às vezes tu quer ficar mais relaxado, Sim, quer sim. alguma coisa assim, vamos fazer tal coisa esse final de semana. Se tu tens o compromisso, tu já não pode fazer. Já né? não pode, às vezes. E às vezes o que tu quer fazer dá bem no final de semana que tu vai ter um jogo, né? Pois é, às vezes, tipo, e como eu te falei, assim, depois tu assume um compromisso, porque assim, ó, daí nas finais do campeonato, mas às vezes, cara, tu tem que estar presente quando, naquela fase que eles precisam de ti também, tipo, os primeiros jogos para classificar, Sim. aí, tipo, ninguém é melhor do que ninguém, pra não só jogar o jogo bom, tá entendendo? Então, Claro. por isso que eu respeito muito isso, E sabe? tu acha que essa parte aí tu aprendeu quando tu era profissional ou foi mais depois? Foi Depois. A Depois idade eu acho que te ensinou. que eu fiquei pai, tá? Porque, assim, tipo, no começo, quando tu é imaturo, assim, tu não pensa muito, sabe? Eu joguei no Catarinense ali de 2007 até 2015, ali nós ganhamos muita coisa no Catarinense. E muitas vezes deixei o time na mão também, assim, sabe? Por irresponsabilidade, Então, assim, com a minha cabeça que eu tenho hoje, seria totalmente diferente, assim. Sim. Mas ajudei bastante também, né? O que tu diria pro Charles de 20 anos? Cara, eu... Desse pra voltar assim, né? Se voltasse, tipo, eu acho que o comprometimento com muita coisa, o foco, sabe? Hoje eu acho que, tipo, eu sou depois que eu virei pai, eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor, né? Tento cada dia ser melhor comigo, tento ter empatia pelas outras pessoas que me cercam, né? Certo. Então, eu acho que era isso que eu teria que falar. Tipo, errei muito na minha vida e continuo, todo mundo erra, né? Mas eu acho que eu evoluí como ser humano. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que há 10 anos atrás. Eu sou melhor. Não tem aquela coisa quando a gente era novo, alguém falava alguma coisa e sabe nada. Mas dentro do futebol, Jean, assim, talvez o meu grande erro foi não dar ouvidos as pessoas mais maduras conversavam comigo. Eu achava, quando tu tem 17, 18 anos, tu acha que tu é o dono da razão, certo, cara. Sempre assim. Tipo, o cara fala, Charles, tá errado isso. O cara não sabe nada, meu. Tipo assim, não joga nada. Eu jogo, sou o melhor, tipo assim, eu tinha qualidade, Sim. mas não escutava e não tinha aquele objetivo, vamos dizer assim, sabe? A autoestima é boa. Né? Eu imagino, tu vai jogar futebol, depois a gente vai passar um videozinho ali de tu entrando no campo do Fluminense e tal. Naquele momento que tu entrava no campo ali, dá um nervosismo ou tu tem que a tua autoconfiança te ajuda ou te atrapalha naquele momento? Eu digo,
Porque fica nervoso, não fica? Sim, é que assim, ó, tipo, dentro do futebol profissional tem todo aquele ritual, não digo um ritual, mas é aquele negócio, vai para concentração um dia antes, né? E coisa, então é toda uma preparação psicológica para a partida do dia seguinte. Durante o dia, às vezes o jogo era só à noite, então tu passa o dia todo tenso, porque assim, ó, ali era o teu ganha-pão, tá entendendo? Tipo, era a tua profissão. Então, tipo assim, tu tinha que tá 100% e, assim, era matar um leão por jogo, vamos dizer assim. Tu tinha que tá bem, tu tinha que jogar, porque só jogando bem, aparecendo, o teu futuro. Então, assim, com certeza, toda vez que tu entra em campo, tu vai ficar um pouco tenso, assim, né? Tanto é que, assim, depois a gente vai falar, mas o dia que eu entrei primeira vez que eu joguei no Maracanã, que eu entrei no jogo contra o Vasco ali, foi, tipo, eu vou dizer a verdade, foi assim, algo bem surreal mesmo, bem difícil para um menino de 18 anos, né? Sim. Tu lembra quantos torcedores tinha? Eu acho que tinha 18 mil, assim, não era um jogo, vamos dizer assim, com o Maracanã lotado, mas fazia um barulho assim, e teve um outro jogo que eu fiquei no banco, não entrei, que foi contra o Flamengo, que tinha 50 mil pessoas no Maracanã. Mas assim, tipo, nesse jogo que eu entrei contra o Vasco ali, mesmo tendo 18 mil pessoas, tipo, aparecia as duas organizadas em cada... Assim, era um barulho assim, tipo, eu nem olhei o jogo, tá? Eu tava no banco e olhando a torcida, assim, que era tipo um espetáculo à parte, assim, sabe? Sim. O pessoal vem pra torcer mesmo. Vem. Bota tipo, pressão? O jogador de futebol vive na pressão, né? Tipo, mesmo sendo de time pequeno, tipo, o cara vai ali, paga o ingresso, ele quer o melhor do teu futebol, entendeu? Então a cobrança assim, é uma vida bem difícil, tá? De atleta profissional, tá? Ela é muita cobrança, sabe? É uma vida assim bem tem que sacrificar muitas coisas para viver ali dentro do futebol, né? Cervejinha, churrasco. Olha, assim, dentro tipo, enquanto eu fui atleta, assim, eu fui um cara que não me cuidei muito, tá? Assim, infelizmente, hoje eu seria completamente diferente, porque eu acho que se eu tivesse mais foco e mais objetivo na minha vida, eu teria ido muito mais longe. Mas, assim, esse extracampo que tu falou ali me prejudicou muito. E como a gente sempre estava conversando antes, quando a pessoa ia me alertar, eu achava que estava certo, entendeu? Sim. Adolescente, só que dentro do futebol de alto rendimento, o teu corpo... Tu precisa do teu corpo, cara. E assim, ó... Hoje em dia, tipo, o jogador que joga em time grande, se ele não for regrado, a carreira dele vai ser curta. Ele vai jogar bem 1 ano e meio, 2 anos, mais do que isso não, tá? Vai dar aquela explosão, aquele pico e... Sim, porque, tipo, o esporte ele é, como eu falei, de alto rendimento. Então, tipo assim, o teu corpo tem que estar preparado para aguentar, né? E, tipo, se o teu extra-campo não te ajuda, tu não faz regrado a tua vida, tu vai sofrer ali na frente, sabe? Porque os outros estão fazendo, né? Se tu não tá regrando a tua vida e levando tudo certo, os outros estão, né? Tem muita gente que é muito focado. E tanto é que, assim, ó, hoje eu vejo... Hoje não, sempre vi dentro do futebol, às vezes, o melhor, tipo, o cara mais habilidoso, o cara, assim, tecnicamente melhor, às vezes ele vai ficar para trás por um cara que tem foco e objetivo. Certo. Justamente por autoestima meio alto, mas claro. Eu sou bom, eu sou o cara. E daí o cara não treina e o cara que é inferior, ele tá todo dia ali, chegando, tipo, mais cedo e o primeiro a chegar e o último a sair. Aí ele vai aperfeiçoando, porque assim, ó, a habilidade é um dom, eu acho, sabe? Sim. Tipo assim, mas tu podes, durante a tua vida, tua carreira, tu pode ir treinando todo dia, a repetição ela vai te fazer ficar cada vez melhor. Nem né? que tu é um jogador meio robô, porque assim a gente acha que o brasileiro gosta, né, de drible bonito, de, né, show,
Mas o futebol não é só show, né? É, assim, Se tu for pegar o jogador todos, é poucos que têm essa habilidade, vamos dizer o Neymar da vida, que é extraordinária. A maioria é meio... é tipo tudo que meio assim na média, vamos dizer assim, né? Isso. Então, Um assim, o treina que mais, vai diferenciar é justamente a parte física ou o foco do cara. Pô, eu vou sair tipo, eu sou um cara que eu não sou focado. Eu perdi o jogo, tanto faz. Isso eu sei porque eu já passei por isso, sabe? Sim. Tanto faz e coisa. Cara, tem gente tipo a perder um jogo, cara, eu vou treinar, eu quero ser melhor. Eu não vou perder o próximo jogo, coisa daí, tipo. No Brasil tem muito jogador que tem a qualidade, só que a mentalidade do atleta tipo brasileiro, ela é assim, ela tá, vamos dizer, não tem o foco de um europeu ou de um uruguaio ou um argentino, tá? Os caras são, assim, tecnicamente são inferiores, mas o foco deles é extraordinário, assim, sabe? Por isso que a gente vê um jogo europeu, será que tu vê aquela garra mais, aquela... Isso tu acha que é uma questão de cultura, aquela vontade, vamos dizer assim, de jogar? Vontade e a disciplina, eu acho, tá? Tipo assim, depois a gente vai falar, mas assim, ó, eu joguei na Áustria um ano, que nem é um país que tem muita tradição dentro do futebol, mas assim, cara, tu vê assim, é impressionante do jeito que os caras treinam, tá? Tipo, nós brasileiros ia lá e fala, cara, esses caras são tudo maluco, tudo louco, mas assim, ó, eles sabiam que eles eram inferiores tecnicamente, porém eles queriam compensar de alguma maneira. Certo. Então eles treinavam. Uruguai, eu joguei no Uruguai também um ano. O jogador uruguaio, ele é assim, ele é fenômeno, tá? Assim, o que os caras fazem ali, um país de 4 milhões de habitantes, se tu vê o tanto de jogador uruguaio que joga na Europa, porque os europeus adoram o uruguaio pela determinação e garra deles. Pode ver na seleção uruguaia ali, como disse, um paísinho de 4 milhões de habitantes, menor do que o Rio Grande do Sul, e sempre tem uma seleção forte. E sem contar a Argentina também, né, que os caras dão a vida em todo jogo, né? Tu vê no jogo da Libertadores, algo assim que eles... Talvez nós temos um país grande com uma tradição enorme no futebol e estamos perdendo por falta de disciplina. Eu acredito que sim, tá? Porque jogador aqui no Brasil... Não, é loucura, né? Cara, assim, tem muito. Tanto é que o brasileiro, cara, o europeu gosta do brasileiro, só que ele não gosta do jeito, assim, do comportamento, da mentalidade do brasileiro. Porque... o brasileiro sempre tem aquele negócio em reverência, meio que malandrinho. mesmo assim, eles já têm aquela autoconfiança que, como a gente estava comentando, que tipo, eu sou o melhor, eu não preciso de... Porque sempre foi falado, Brasil, país do futebol e coisas, só que o Brasil ficou para trás, né? Dá para ver pela seleção, né? Agora tomara que chegou o Ancelotti, aí teve que vir um europeu para botar a casa em ordem, vamos dizer, né? Vamos ver se vai dar certo. Que era um apelo do povo, né? Que eu via muita gente dizendo, não, tem que pegar um técnico de fora, tem que pegar um técnico de fora. Tu acha que resolve? Cara, eu acho que esse cara, o Ancelotti ali é um vitorioso, né? Por onde ele passou como jogador e como treinador, ele ganhou tudo e ele adora brasileiro, né? Tipo, todos os clubes que ele dirigiu e teve brasileiro... E assim, ele dá muita liberdade, vamos dizer assim, brasileiro, é muito parceiro do Brasil. E eu acredito que ele vai fazer um trabalho muito bom. O último jogo do Brasil contra o Paraguai, o Brasil já jogou super bem. Eu acho que precisava de um comando diferente, sabe? Tipo, mudar um pouco para ver se a gente consegue, porque, cara, a gente vai estar sempre entre os 4 melhores seleções do mundo, indiscutivelmente, né? Tem que estar, né? Sempre. Se nosso esporte nacional, nós temos que ser bom Brasil, nele, né? O país do futebol tem que ser bom nele. Não teve, tu falou da tua época ali que talvez tu tinha um pouco de falta de comprometimento, não teve nunca um técnico que chegou e disse pra ti, cara, não tá certo isso aí, tu vai perder tua carreira, ou o técnico não se importa muito com o fora de campo? Não, eu tive treinadores que chegaram, falaram, não, Charles, o negócio é o seguinte, cara, se cuida, tu vai jogar comigo e coisa, mas assim, no final era sempre a mesma história. Eu não tinha aquele foco, cara, assim, sabe? Aquele objetivo, cara, eu só pensava no momento, vamos dizer assim, né?
Então, mas assim, sempre existiu alguns, vamos dizer, dirigentes de clubes e coisa, e que chegavam e falavam, mas com 20 e poucos anos, tu sempre vai ser o teu ego é mais alto e tu não vai dar ouvidos, né? Já chegou a entrar em algum time assim vamos dizer assim, com status esse cara vai arrebentar, esse cara vai, ou tu sempre entrou na média de todo mundo, ou os caras te chamavam, não, tu vai ser, tipo, vem um cara com um time, esse cara aí vai ser o cara, tu já entrava com esse status ou não? Tipo, quando eu vim do Fluminense, em 99, que eu fui pro Fluminense em 97, fiquei em 98 todo lá, aí eu vim pro Blumenau, aí assim, eu cheguei com status de... Ainda o Blumenau, aquele tempo, estava na segunda divisão, tinha caído, e eu vim para Blumenau, e assim, eu cheguei como a grande estrela do time, e realmente eu fiz um campeonato muito bom ali, mas assim, a maioria dos clubes, assim, tu chega como meio um coadjuvante, né? Só mais um, assim. Em time pequeno não tem muito esse negócio de... Porque não dá pra pagar o cara que é... daí tipo assim, quando eu fui pra Áustria também, assim, eles adoravam, era eu e mais 2 brasileiros lá, né? Um já estava lá, o goleiro, que era o Christian, daí foi eu e o Marquinhos também, a gente chegou com status de estrela lá, vamos dizer assim. Brasileiro sempre vai ser respeitado, né? Principalmente tipo na Áustria, que é um país que não tem muita tradição no futebol, e lá também só podia jogar 3 estrangeiros, né? Então, tipo assim, quem ia pro clube era alguém que tipo, não era só mais um, né? Naquele momento, né? Era para jogar. Tá, tu jogou Uruguai, Áustria? Dos países uma lista. De países assim, eu joguei na Áustria 1 ano e no Uruguai 1 ano. Aí eu fiquei acho que 1 mês no México, que era para eu ter ficado lá no Tigres, é um clube lá de Monterrey, mas aí não deu certo a negociação, não cheguei nem a treinar. Assim, eu fui para lá, fiquei no hotel, a gente ficou treinando. Tem essa pira? Não, tu não vai contratadão? É que na verdade, quando eu fui pro México, foi um empresário que me levou, um empresário de Curitiba, e ele tinha mais jogadores e assim, o que acontecia naquele tempo, não sei como é o futebol hoje. A gente foi já certo que ele levava muito jogador pro México, só que ele chegava no México e ele não tinha nenhum clube definido ainda. Ele colocava dentro dos clubes... Basicamente oferecer vocês. Não era bem oferecer, tá? Porque assim, ele já tinha a entrada em todos os clubes do México. Ele foi assim para escolher, vamos dizer, o Charles, ele vai encaixar em tal time, ele já tinha, vamos dizer assim, contato com todos os dirigentes, mas daí a gente foi, talvez, em vez de ficar no Brasil, ele falou, não, nós vamos para lá e vamos aguardar lá, e daí tanto é que, tipo, eu fui fui para jogar nesse Tigres, aí o que aconteceu? Esse Tigres, ele tem um time B lá, é o tal de Tigrilhos, que é o time que disputa a segunda divisão. Tigre pequeno. Que assim, é na divisa com os Estados Unidos, em El Paso com Cidade Juárez. Eu fui para lá. Eu vi uns negócios bem ruins. Não, ali ali no Texas, né? Ali divisa ali bem sinistra. E eu fui para lá, para fazer para começar a treinar nesse time ali. No Tigrilhos. Aí cheguei lá, eu fiz um treinamento físico e o empresário me ligou, dava 4 horas de voo, tá, de Monterrey até lá. O empresário ligou falando assim, Charles, pode vir que eu não acertei, eu era um treinador argentino, pode vir embora que não deu negócio. Assim, eu não sei o que era que existia por trás do negócio, ele nunca me explicou assim. Mas assim, eu nem cheguei a treinar com bola, fiz um treino físico e trouxe de volta. Será que a corrida era atravessar a fronteira e voltar? Pois eu não sei, cara, olha, não sei realmente, mas aí daí eu vim embora, né, mas aí, tipo, joguei em vários clubes aí do Brasil também, né, bastante time, né. Sim. Como é que é essa questão de empresário? O primeiro time que tu entrou, como é que foi? Assim, eu saí daqui em 94, 93, assim, ó. Foi eu, acho que era o Vilcinho, o Vilso Meneghelli, o Sandro Moretti, o Edson dos Santos e o Cello, assim. Eu acho que assim, até agradeço hoje, vou até fazer um agradecimento ao Gilmar e o Januário Marchetti, que foi 2 caras que deram início, né?
o Atlético de Ibirama ia disputar eu acho que existia o campeonato da Liga Rio-Sulense, eu acho, de juvenil. Certo. E eles gostaram, a gente foi jogar contra o Atlético veio jogar aqui uma vez. Eu sei que eles gostaram de nós 5 e a gente foi para Ibirama jogar no Atlético, no juvenil. Antes do Atlético ser profissional, mas tinha um projeto que o Atlético ia ser, no outro ano ia ser profissional, ia virar profissional. Aí jogamos lá, eu me destaquei, né? Me destaquei lá e eu fui eu acho que eu e o Wilson daí, eles fizeram a proposta para eu e o Wilson morar em Ibirama. Uhum. Aí eu e o Wilson fomos. Aí o que aconteceu? Eles registraram, que era do falecido Seu Aires Marchetti. Uhum. E o Seu Aires se tornou, na verdade, meu primeiro empresário, tá? Através do Gilmar e do Januário, certo, que me deram essa oportunidade. Daí o Seu Aires registrou eu e o Wilson na Manuel Marchetti e a gente treinava de tarde com o profissional, já no ano que o Atlético se tornou profissional. Uhum. Aí o que aconteceu? O Wilson, ele viu que era um caminho um pouco difícil o futebol profissional. Ele optou em ficar na Manuel Marchetti, Uhum. trabalhando no escritório. Normal. E eu trabalhava na Marchetti de manhã e de tarde treinava no profissional. E eu recebia jogando no Atlético e recebendo pela Manuel Marchetti, porque na verdade o clube era do Seu Aires, o Atlético de Ibirama, quem sempre foi o grande investidor foi o Seu Aires, né? Uhum. E ali até eles faziam a proposta, não, Charles, tu não vai mais trabalhar, tu vai ser só atleta. Virou profissional. E daí eu virei, na verdade, profissional, eu profissionalizei no Fluminense, tá? Uhum. Mas ali foi o caminho onde eu comecei a minha carreira com 15 anos treinando no profissional do Atlético de Ibirama, sabe? Sim, sim. E o Aires te pagando pelo... O Aires sempre... daí eu saí da Manuel Marchetti, fiz a rescisão ali e fui pro profissional do Atlético, recebendo pelo Atlético, né? Tá. O que é um jogador profissional? Quando que ele se torna profissional? Não é porque ele está recebendo salário de jogador não, ele que ele tem é profissional. não, é assim, até assim, tu tem que profissionalizar. Eu não sei como são as leis trabalhistas hoje dentro do futebol, tá? Mas assim, no meu tempo no meu tempo que eu digo, Sim, sim. Não, a gente vai até passando os a 20 idade e a gente vai anos tu dizendo tinha isso. que profissionalizar. Mas hoje assim, o que acontece? Como não existe mais vínculo de atleta com o clube, o vínculo que ele tem é o contrato profissional. Então, tipo assim, CNPJ. vamos dizer assim, hoje com 17 anos, se tu quer 16, não sei qual que é quando que tu pode deixar de ser amador para profissional. Certo. Mas o que acontece? Para um clube grande, vamos dizer assim, para ele segurar o atleta, ele vai fazer um contrato Mais longo. vamos dizer assim, vamos botar ali um menino novo aqui do Brasil, ali, com 16 anos, assim, vamos botar um Neymar no Santos. Ele fez um contrato de 4, 5 anos com o clube, profissionalizou, para ter vínculo com o clube. Quando acaba esse contrato, ou ele renova, ou ele está livre, mas tem uma cláusula de, tipo, 50 milhões é a cláusula. Se alguém quiser pagar nesse meio termo, ele está livre, assim, se houver o acordo, né? No meu tempo, com 20 anos... era um pouco diferente, que hoje tem a lei, depois surgiu a lei Pelé, né? Uhum. Mas antes era assim, o vínculo era com o clube. Tipo, tu tinha o vínculo amador, aí se o clube optasse em te profissionalizar com 17, 18 anos, beleza, mas tu tinha até os 20 para profissionalizar e jogar como amador, né? Se não, depois do 20... depois do 20 se não mais profissionalizou até 20, meu amigo, pode abandonar, e se tu estudou, beleza, se tu não estudou, vai ter que... Se tu fosse dar um conselho para um piá aí que está com 14, 15 anos, de repente uma escolinha, alguma coisa, que joga bem, mas não é certeza de que vai ser profissional, né? Sim. O que tu diria para ele? Não para de estudar? Não para, porque assim, tipo, hoje tu vê um monte de atleta, mesmo sendo ídolo de clube, estudando. E assim, isso vale na vida, e se eu pudesse voltar no tempo... isso seria talvez uma prioridade da minha vida também, tá? Porque assim, eu também meio que deixei de lado com aquela autoestima alta que tipo, eu sou o melhor. Vou ficar milionário. Vou ficar, e pra que estudar? Aquela coisa de moleque Sim. novo que não pensa... Para 2 anos pra frente.
Mas Mas aquela coisa de escolinha de futebol, no caso, tu foi, mas não foi bem uma escolinha, aquela coisa que eles vão no clube, fica lá no clube quando era criança, mais novo, não, porque assim, ó, eu fui hoje em dia muito clube grande, tipo assim, ele já capta o jogador com 10, 11 anos e já vai pro clube. Aham. Esse tempo, talvez, como eu morava aqui, também fui cedo, tá? Porque tem gente que vai até um pouco mais tarde, né? Mas a minha infância foi o futebol ali no Catarinense, né? Uhum. Eu jogar o campo inteiro, 2 cada lado, Sim. o campo todo, a 1h da tarde, descalço, com aquele monte de roseta. Sim. Essa foi a minha escolinha, né? Sim. E aprendi muito, né? Porque, cara, minha paixão sempre foi o futebol. Na minha infância foi assim, se perguntar pro meu pai e pra minha mãe, assim, o que eu tirava a camisa do varal molhada e não precisava ser de nenhum time, podia ser do Brasil, do Inter, do Fluminense, o que tivesse Só pra jogar. é só pra ir jogar. Mas tu já tinha na tua cabeça que eu quero ser profissional? Sim, cara, era o meu grande sonho de infância, né? Grande sonho. O grande sonho e assim, eu respirava futebol, cara. Assim, eu volto no tempo agora, eu vejo, cara, assim, como que ainda aquele tempo não tinha o celular, as coisas assim, né? Assim, era 1h30 da tarde, sol de 40 graus, jogando descalço, indo pra escola, a gente estudava na escola, tinha quadra atrás da escola ali, não tinha nem o ginásio, cara, chegava meio-dia e meio, chegava descalço, porque tipo assim, ganhava um chinesinho no começo do ano. E era um jogo o chinesinho, né? E daí assim, né, se rasgou o chinesinho, Se lascou. depois tu se vira, não tinha, não ia comprar outro Sim. e jogava descalço, chegava suado dentro da sala, estudava, Sem acabava a aula, ar-condicionado. sem ar-condicionado, né, claro, aquele... E daí depois acabava a aula, ia direto pro Catarinense e Futebol, jogar né? até às 7 da noite, vamos botar. Aí tinha a quadra lá atrás do Catarinense, tinha uma quadra. Hoje é a autoescola lá, né? Sim. Tinha a quadra e a gente jogava à noite ainda. Assim, tinha muito horário. Tinha iluminação. Né? Tinha iluminação. E assim, cara, era vida, futebol de botão, o que podia assistir de jogo... Pembolim, se tiver. Tudo. Que tivesse... Se tivesse uma bolinha pra chutar, tu tava lá. Era uma grande, assim, minha paixão de infância, né? E quem era teus parceiros aí nos 40 graus, 1 da tarde, tu lembra? Não? Cara, tinha, acho que era tinha o Odirley Totene, o Márcio Vanderlinde, que mora em Presidente Getúlio. Tinha acho que o Wilson e o Sandro, eles são 3, 4 anos mais velhos do que eu ali, mas a gente depois jogou junto no juvenil ali, mas... E daí o Joel Teixeira também. Esse povo, o Jackson, o Vipel também ali. Tem até tem o Gilmar, esses tempos atrás, mandou um vídeo ali que a gente lá no Catarinense, assim, e tava nós todos ali, o tempo que ele tinha aquela filmadora lá, e daí mandou, a gente deu risada, sabe? Mas era... bem bacana. Falando nisso, o Gilmar, nós tínhamos combinado aqui de fazer um podcast falando só sobre o Catarinense. Ô Gilmar, agiliza aí, né, cara? Tô te esperando aqui, pô. Mandou foto, mandou vídeo. Depois eu vou te mostrar, que acho que eu tô com 400 fotos mais ou menos. Mas isso aí ele tem um arquivo, né? Ele é o cara que mais tem foto esportiva em Santa Catarina. De vez em quando ele manda lá no grupo do Catarinense. Isso, segundo ele. Eu sou o segundo agora, porque metade das fotos ele já me mandou. Tá tudo aqui no meu celular. Mas aparece aí que vai ser legal. De repente eu tava procurando um parceiro pra vir com ele, já vem vocês dois aí. Vamos falar só do Catarinense. Claro, com vamos certeza. fazer um podcast. O Catarinense também foi Depois, quando eu parei de jogar, que eu vim pra Vitor Meirelles, cara, eu tive momento muito bom no Catarinense também. Assim, a gente ganhou muita coisa ali. Hoje tu pode perguntar ali, tem o Evaldo, o Hamilton, meu primo, o tempo ali, toda essa geração ali, cara, a gente teve de 2007 até 2012 ali, a gente ganhou muito título no Catarinense, sabe? O Catarinense chegou a um ponto de que ele podia ir pro Campeonato Catarinense, era isso? Aqui eu já morava aqui, há uns, sei lá, 15, cara, 16 anos foi em 2007 ou 2008, a gente foi pro estadual, né? A gente jogou contra o 15 de Indaial, Esse jogo deu até uma briga e coisa. Depois a gente foi jogar, eu fui jogar no Glória de rodeio junto com o goleiro.
do 15, e ele sofreu bastante atrás do alambrado aqui. Sim, Daí quando sim. nós chegamos, o Moreira jogava lá, Moreira, o Osnildo, o Certo. Edinho e o Evaldo. Sim. A gente ia jogar no Glória, isso foi uns 3 anos depois. Aí nós chegamos lá, daí como é que é o nome dele? Meu amigo até lá de Indaial, ele tá morando hoje, aí ele falou, então tu que é lá de Vitor Meirelles, tu tava naquele tumulto lá, tu lembra, né? Falei, não sei de nada, não cara, sei, não não sei vi, de nada, não- não sei de nada, mas foi bem... Assim, Quando ganharam esse jogo, o Catarinense podia ter subido, é isso? é que eu acho que esse jogo, depois a gente jogou contra um time lá de Imbituba. Tipo uma etapa estadual já, né? Tipo Sim. assim, essa ali era a regional vamos dizer, do Vale do Itajaí. Certo. Que a gente ficou, acho que vice-campeão e o 15 ficou campeão. Porque Certo. daí classificava 2 de cada região. E daí, assim, não existia a possibilidade, sim, só que, tipo, não tem nem, assim, Ibirama, como eu te falei, que disputava a Série B do Catarinense, é uma cidade muito, tipo, tinha um patrocínio, tipo, da Manuel Marchetti, já tinha um estádio adequado e coisa, tipo, não tinha condições, mas assim, o time era muito bom, chegaram assim, lá. do amador, né? O que faltou, no caso, foi recurso para continuar. Recurso financeiro, eu acredito que sim, né? Mas hoje até o Catarinense está se reerguendo ali, o pessoal ali, o Ivanor, o Carlinhos ali, o Acácio, o Lírio, esse povo aí tá fazendo um trabalho bem bacana, tá? Uma nova sede ali. Mas o Catarinense sempre foi um time muito respeitado, né? Em toda a região, né? Assim, cara, ali, resumindo, ali em 2007, quando eu voltei, vamos dizer, para Vitor Meirelles, ali a gente, cara, foi ou tricampeão da Liga Vale Norte, quando a Vale Norte era forte. Sim. Municipal, a gente ganhou 4, 5 títulos. Aí a SDR, que era uma taça que tinha dos campeões e vice-municipais, assim, era... A gente foi bicampeão também, foi no estadual ali, né? Sim. E assim, o Catarinense sempre cheio, era a mobilização, assim, foi um tempo muito, muito bacana, assim, muito vencedor do Catarinense, Sim, sabe? sim. Por isso tem tem história, todo, né? O Catarinense tem esse histórico, né? 60 anos já? O Catarinense? 50, 51? Ele é de... Cara, eu acho que é mais ou menos acho que é isso 50 aí. ou 51, fez agora... dia 1º de maio sempre, isso, fez agora 50 ou 51 anos, depois a gente confirma. Mas é muito tempo, né? É tempo, é um time, cara, agora foi derrubado ali o túnel, né? Mas era uma coisa, tipo, uma tradição não, um local assim que poucos clubes... Tinham, né? Bem pouco, sim, né? Mas sim. ali por questão agora de... Para manter aquilo ali é uma coisa inviável hoje, vamos dizer, né? Mas é uma pena, né? Uma história... É uma pena, uma história que foi para baixo da terra, vamos dizer. E mais uma história triste, né? Não deve ter nenhuma filmagem de dentro do túnel, né? Só se o Gilmar tiver. Só se o Gilmar tiver, manda aí. Mas não, eu imagino que não tem alguém que desceu no túnel, passou por dentro do túnel, mostrou dentro e saiu no campo. Cara, eu acredito que não, tá? Pode ser que até o Gilmar tenha algumas imagens de vestiário, coisa assim, mas não sei se é esse tour ali por dentro do vestiário, porque, né? Tipo, né? Como é que tu vai explicar pra alguém como é que era o túnel? Pois é, talvez... Cara, e assim, ó, quando eu era criança, assim, tipo... Nossa. Tu via assim, tu entrava no túnel, assim, tu se imaginava saía indo, tipo, se apresentando pra torcida, assim, era muito, muito legal, tá? Era legal. Lá dentro era meio assustador, né? Vamos cara, combinar. sozinho lá era meio... O túnel era embaixo do salão, basicamente. Era embaixo e, tipo, assim, não tinha iluminação, vamos dizer assim, né? Até tinha, às vezes, a iluminação, mas queimava, ninguém trocava, vamos dizer, né? Não tinha uma manutenção, até porque... ele pegava enchente também. E daí dava ter muita energia embaixo, né? Não tinha nem como. Uma pena, na verdade, o Catarinense ter ficado ali, né, cara? Ali, eu digo, a localização dele ficou complicada, né? Porque ele vai pegar água agora e vai pegar... agora, tipo, nessa nova sede ali, eles até vão aumentar ali, mas ali é uma pena, ali o Catarinense, É o primeiro, né? É o primeiro a pegar, né? O campo assim, em si. o campo. Só que dá uma estercada, dá uma adubada na grama. Mas eu acho que já até teve umas propostas e projetos para mudar de local, né? Sim. E ali se tornar não sei o que, não sei se uma área verde ou algo do Moretti ou alguma coisa assim, sabe? Mas eu acho que não... É que tem toda uma tradição ali, né, cara? Então...
Tu muda de lugar para um lugar melhor, mas perde a história, né? É verdade. Perde um Ali, pouco, né? Porque tipo, ali... meu pai mora aqui há, sei lá, 50 aqui na região, né? Uhum. Há 50 e poucos anos, e lembra do Catarinense desde sempre, e o Catarinense sempre foi ali, né? Sim, sim. Então eu lembro ainda quando cobrava entrada ainda. De domingo tu não tinha, vamos dizer assim, pouca gente tinha carro, vamos dizer. Sim. E vamos dizer, televisão passava poucos jogos, vamos dizer assim. A TV aberta pegava, vamos dizer, talvez a Globo, nem sei se pegava o SBT e mal e mal passava jogo, né? Então o pessoal ia pro jogo, cara. Era depois ia assim, pro salão do Valdemar dançar uma música. Era 500, 600 pessoas. Sim, assim, fala hoje, se o pessoal falar hoje ninguém acredita. O Gilmar tem filmagem. Tem. Ele até me mandou algumas aqui depois. Não vou passar sem autorização dele, mas ele tem algumas. Eu lembro isso nos anos 80, ali que eu era menino, eu ia lá torcer pro Catarinense, mas eu joguei com o Catarinense, eu lembro bem, assim, tenho bem na minha mente, assim, não é tão distante, né, mas se eu não me engano em 2007 ou 2008, foi um 7 de setembro que essa taça SDR era um mata-mata que tinha e nós fizemos a final contra o Catarinense da Serra dos Índios. Certo. Ali no Catarinense, um dia 7 de setembro teve o desfile e depois o jogo da final. Nós ganhamos de 2-1, eu fiz acho que o primeiro, o segundo gol e o Hamilton fez o outro. Cara, o Catarinense, assim, tipo, tu não dá pra acreditar. Tinha que ter filmagem mesmo pra ver o tanto de gente e como a torcida se mobilizou, assim, ó, torcendo e, assim, foi uma alegria muito grande, assim, aquele título, sabe? Eu tô 18 anos morando aqui, mas quando eu vim pra cá ainda tinha coisa que nós vamos fazer. Hoje tem jogo do Catarinense. O pessoal... Era o domingo à tarde. Já não cobrava mais entrada, acho, tá? Não, ali também, tipo... eu lembro de ter ido uma vez, eu sou um pouquinho mais novo que tu, mas não tanto, ter ido uma vez que tinha que cobrar entrada, fui com meu avô e tinha um portãozinho, tinha um portão grande, uma casinha, e um portãozinho menorzinho, então entrava pelo menorzinho esse ali. Tempo quando eu era criança, era de madeira ainda ali, tá? Aquele portão, e daí eu não pagava, né? Era criança e tipo, eu tava sempre ali de gandula e assim, era sempre o cara que marcava, ajudava a marcar o campo, com o falecido Chico lá, o Scooby, né? Era então, cortar grama durante a semana era uma expectativa pro jogo e depois assim, tudo que envolve, tipo, a minha infância era o futebol. E era basicamente tudo. o Catarinense. E daí ali que surgiu, vamos dizer assim, a minha vida profissional, porque desde de menino eu sabia que eu ia ser profissional. Eu sabia que eu ia ser, tipo, sabe quando tu tem aquele... aquilo ali que eu quero e acabou. Certo. E quando eu tava na minha fase ali de 17, 18 anos, eu não vinha na minha cabeça nada que não era futebol, tá? Tanto é que, assim, como te falei, deixei de lado o estudo, porque, assim, era isso e acabou. Só não me cuidava para isso. Sim. Mas era o meu grande objetivo. Muita vontade e pouco comprometimento? Muita vontade. Daí depois eu comecei o comportamento zero, que eu digo assim, tipo, não tinha comprometimento nenhum, né? Sim. Vamos... hoje tenho... tal coisa para fazer. Não, mas vai ficar tarde, eu tenho que me cuidar, dormir cedo. Isso nunca, né? Assim, infelizmente. E tem umas má companhia? Má companhia, eu acho que eu era má companhia. Tu era. Tu era o piá que a mãe dizia, não anda com o Charles. Era mais ou menos assim, não. Sempre existe os caras bons e os ruins do... Eu acho que má companhia eu não posso, porque eu não era inocente. Mas eu gostava do tumulto. Do tumulto que eu digo. Gostava do agito. Do agito, Mas... Então tu era o piazinho que a mãe dos outros piá dizia pra não andar junto contigo, era isso? Eu acho que era mais ou menos isso, cara. Tomara que não, mas tem tu acha, tudo pra ser. Tudo pra ser infelizmente. Tu profissional jogou aqui uns 10 anos? Profissional eu joguei quando eu saí do Atlético de Birama, eu fui pro Juventus de Jaraguá. Aí lá eu fiquei 2 anos no Juniores. Certo. Um ano nós somos campeão catarinense de Juniores. Certo. E o outro ano eu fui artilheiro do estadual de Juniores. Aí eu fui direto pro Fluminense. Ali eu profissionalizei, tá? Certo. Final de 97. Aí já disputei a Taça São Paulo de 98.
Certo. Não sei se você sabe, a Taça São Paulo, né, de juniores, que hoje é a maior competição que tem. E daí depois ali eu disputei o Carioca pelo profissional, já fui direto pro profissional, com o Edinho, que era o treinador. Daí depois mudou o treinador, veio o Sérgio Cosme, eu voltei para os juniores, aí fiquei lá, daí assim, ó, como eu tinha dado um passo muito grande, tipo, dos juniores eu já estava no profissional, quando eu voltei para os juniores foi um baque muito grande, sabe, ali, sabe, foi um desânimo que ali eu perdi um pouco o foco também, tá? Aí ali fiquei, 99, disputei mais uma Taça São Paulo, mas ali já tipo assim, totalmente assim, acabando meu contrato, eu louco para ir embora, o Fluminense tipo não cumprindo com as obrigações que depois se quiser comentar também na parte financeira também o atleta de hoje é um pouco diferente, mas sofreu muito o atleta profissional antigamente com falta de... Não pagava, basicamente. Não pagava. Tem histórias assim que... e daí ali, no Fluminense ali, né? Daí eu depois que eu voltei e disputei a São Paulo, eu estava treinando separado, vamos dizer, assim, sem objetivo, assim, não sabia, estava uma incógnita na minha vida, não sabia para onde eu ia, assim, sabe? Eu estava meio que... Eu até tinha empresário, mas eu assim, meio que briguei com ele também e coisa assim, sabe? E daí uma junção de fatores, então, que te fez. Aí tu voltou pra cá. Daí eu voltei pro Blumenau, como eu te falei, onde tu chegou. Aí eu cheguei no Blumenau, que estava na 2ª divisão, e ali eu fui o grande destaque do time, tá? Certo. Te animou de novo. Daí tipo deu uma guinada, mas daí eu tava novamente na 2ª divisão do Santa Catarina, tá? Sim. Aí, tipo assim, tive que... Mas quando eu comecei eu tava me cuidando bastante. Esse tempo foi um tempo que eu me cuidei, assim. Por incrível que pareça, foi um dos auge físico, tá? Eu com 20 anos, 21. Aí depois, ali eu fui daí eu vou pro México e não dá certo. Eu volto. O Atlético de Rio do Sul fez um time que a gente foi campeão catarinense do retorno aquele tempo era assim, ó, o calendário brasileiro era dividido em 2. O primeiro semestre era todinho de campeonatos estaduais e o segundo era todinho de brasileiro. Certo. E assim, era um campeonato muito forte, tipo Criciúma, Chapecoense, esse time, Figueirense, Avaí, era o ênfase todo pro campeonato catarinense. Certo. E a gente fez um time ali em Rio do Sul e fomos campeão do retorno, jogamos a semifinal contra o Joinville, perdemos, e daí o Joinville foi campeão catarinense aquele ano, quando o Joinville tinha... E daí ali pra frente, daí fui aí do Atlético, eu acho que eu fui pra... Agora eu não tô lembrado se eu fui pra Áustria ou não, eu fui pro Uruguai. Aí fiquei um ano no Uruguai, disputei campeonato Uruguai, me destaquei lá nos primeiros jogos. 2 primeiros jogos assim eu saí aplaudido de campo. Depois me lesionei e novamente perdi o foco. Aí virou bagunça, vamos dizer assim, bagunça que eu digo, eu tava machucado, tava totalmente desfocado, tá? Mas assim, nesse tempo eu já tava com outro empresário, tá? Quando eu vim pro Blumenau, aí o cara, assim, eu não me preocupava com o clube, ele só falava, ó, Charles, tu vai aqui, vai lá. Vai aqui, vai lá, ele que conduzia a minha carreira, né? Tipo, até o final, daí foi esse empresário de Blumenau ali, quando eu parei de jogar em 2005, há 20 anos atrás, esse era o meu empresário, tá? Sim. E como é que é esse negócio? Tu tá jogando aqui e tu diz, vamos pro México. Como é que funciona isso tudo? Que assim, ó, tipo, o que acontece? O empresário, ele tem a sua parte lucrativa também, né? Claro. Então, assim, muita negociação, os caras ganham dinheiro e existia muito negócio de uma porcentagem que o atleta dava do salário para... Assim, eu nunca paguei, tá? Pro meu empresário. Ele sempre fez as negociações, só que eu não sabia quanto que ele ganhava. Vamos dizer assim, Não. tipo... Quanto que assim, tipo, eu não era um jogador de nome, vamos dizer assim, né? Eu era um jogador de time, assim, não tava num patamar, assim, de... Então, assim, não era muito dinheiro, né? Então, assim, eu queria estar empregado, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, eu deixava a negociação com ele e eu ia pelo salário, né? Quando recebia, né? Dos clubes, né? Quando recebia. Mas aí eles também não tinham obrigação de me pagar, né? Tipo, eles me colocavam no clube
E eu tinha que jogar e correr atrás do dinheiro. Tu não era tipo, entrava fechado, vamos dizer assim, com tanto Não, por mês? entrava com contrato, tudo, só que o futebol, não sei se hoje mudou, tá? Tava sempre comendo com as pessoas, porque assim, ó, era uma bagunça. Vou te citar um exemplo do Fluminense. Quando eu saí do Fluminense, eles me deviam 6 meses de salário, eu fiz um acordo para receber e 14 meses que eu tive de contrato lá, eles nunca me pagaram um fundo de garantia, vamos dizer assim, um mês, tá? Nada. E assim, era todos os clubes, assim, tá? Assim, ó. E como é que tu se mantinha? Aí o que aconteceu? Tipo, quando eu fui pro Uruguai, eu fiz um dinheirinho e coisa, assim, sabe? Aí fiquei, assim, mas tinha clube que tu recebia, assim, mas sempre ficava te devendo, tá? Assim, tu jogava 6 meses, os caras te pagavam 4 e ficava devendo 2, assim, sabe? Então, tem até uma história engraçada, posso contar? Claro. Eu fui jogar na Ferroviária de Araraquara. Depois que eu vim do Uruguai, eu vim pro Marcílio Dias também. Ficou assim. Eles até hoje, tipo. Não tá bem o negócio. Não, eles ficaram me devendo bastante. Mas enfim, passou e não vou. Aí eu fui jogar na Ferroviária de Araraquara, meu empresário. Aí um treinador que eu tinha no Blumenau, que é Zé Humberto, um mineiro. Ele falou assim: Charles, vem pra cá que eu preciso de ti, preciso de um cara com a tua característica e coisa. Beleza, vamos lá. Falei com o meu empresário: não, Charles, tá, vamos lá, disputar o Paulista. Era a Série A2 do Paulista, né? Aí chegamos lá, beleza, fomos pro... Aí demorou um pouco para regularizar a situação, porque aquele tempo era um pouco mais demorado. Tipo, saiu da Federação Catarinense, tu vai pra Federação Paulista, então demorou uns 2 jogos para eu estrear, beleza. Joguei, estreando, jogando, às vezes ficando no banco, até fiquei titular do time. Aí num jogo que a gente toma de 5-0, lá em dia de Páscoa, tá? Foi o chocolate de Páscoa. 5-0, cara. Assim, ó, no outro dia, o presidente mandou 17 jogadores embora e eu tava nessa barca, né? Entre os 17. Entre os 17 e o treinador, inclusive o treinador, tá? Que me levou pra lá, vamos dizer, né? Sim. Aí, beleza. Acerto com o presidente 1-1, né? Tipo assim, tipo, o jogo foi domingo, mandaram, segunda-feira não precisa vir treinar e coisa. Quarta-feira meu acerto, vamos dizer. Aí cheguei na sala do presidente para acertar. E daí ele falou assim, seu Milton era o nome dele. Um cara forte, empresário lá de Araraquara. Então, Charles, veio lá de Santa Catarina, né? De longe, né? Vamos fazer o seguinte, tu tem 3 meses para receber. E eu não tinha recebido nenhum ainda, tava 3 meses lá. Vamos fazer o seguinte, eu te pago 1 mês e tu vai embora, eu ficando devendo 2, ou eu não te pago nenhum, tu bota na justiça e um dia tu vem me cobrar. Bem assim, simples, sabe? Assim. Aí eu falei assim, cara, me dá 1 mês e eu vou embora, cara. É a única coisa. Pagou a passagem pelo menos também? Aí peguei e vim embora, mas é assim, os clubes eram assim, tá? Hoje já deve ser mais regular. É, um pouco mais regularizado, sim, só que tem muito jogador ainda, assim, ó, se eu te falar assim que 95% do jogador do Brasil recebe menos do que tipo R$2.000 por mês, tu vai acreditar? É mais ou menos isso aí. Não é porque tu é um jogador profissional que tu vai ganhar R$1 milhão por mês também. Não. É 5%, eu acho que... Eu vi uma reportagem esse dia, eu acho que 5% que ganha mais de R$3 ou R$4.000 por mês, sabe? Então é uma vida muito regrada e muito, muito difícil, tá? Assim, tipo, é os peões da bola, cara. Sim, tem que trabalhar é trabalho, é que né? assim, ó, tem muito jogador que ganha muita grana, né? Certo, muita grana. Só que a gente que acompanha, quem não tá no meio do futebol, ele sempre vai estar assim, ó, o jogador de futebol ganha muito dinheiro e coisa, Sim. só que é a minoria, né? Mas deu uma derrubada no teu sonho de infância de ser jogador, você sabe? Cara, quando eu vi 3 mil por mês aqui. Quando eu vi, cara, assim, falei, não, mas não é, mas vou continuar, eu gosto de futebol. Sim. Não, mas depois assim, tu que faz o teu salário, né? Tipo assim, se tem tu que ser... é comprometido, é bom, o teu salário vai ser bom. Sim. Às vezes, como eu te falei, tem muito jogador que é muito bom, não é comprometido, ele vai estar ganhando menos porque
ele não se dedicou a... Isso é em Qualquer toda a lugar. carreira profissional, né? Toda. E Independente, assim, né? o espaço é curto, é muito dinâmico o futebol. Aham. Tu tem que estar sempre aparecendo, porque senão outros vão te passar, né? Sim. Em toda a carreira eu acho que é assim, né? Tipo, se tu não se reinventar e todo dia tu querer ser melhor, alguém vai Vai te tomar o passar. teu lugar. Sim. É inevitável. Porque o esporte, no final, o que conta pros clubes é o show, né? Tem que ter gente comprando camisa, tem que ter gente assistindo, tem que ter time gente pagando grande entrada. é assim, né? Tipo, o que move o clube é, tipo, como tu falou, venda de camisa, venda de ingresso, Uhum. né? Tem Propaganda, patrocínio. marketing, enfim. O teu time tem que ser bom para estar numa primeira divisão, para a televisão te pagar mais, né? Certo. Mas assim, ó, o esporte, eu tenho esse pensamento, assim, o futebol ele é coletivo, mas ao mesmo tempo ele é bem individual, porque Certo. cada um, assim, ó, não adianta ter um coletivo, 11 jogadores. Lógico, o coletivo é muito importante. 11 jogadores. Só que eu tô no meio dos 11 ali e jogo 2, 3 partidas mal. Tchau. Eu vou sair, mesmo ajudando coletivamente, mas tu é cobrado individualmente também, sabe? Tipo, tu tem que estar, todo dia tu tem que estar bem, todo dia tu tem que acordar, tem que treinar, tem que estar bem para se preparar pro próximo desafio, Certo. próximo jogo. E como eu sempre gosto de falar, matar um leão por dia dentro do futebol, e eu acho que em todas as profissões, né? Sim. Tu pode ver, pra gente eu nunca joguei futebol profissional, lógico, mas tu pode ver quando tu tá um time, o cara tá jogando bem no time, tá todo mundo, uhul, meu, que cara bom. 2 jogos acaba, ele pode ter feito 100. Em Sim, 2 sim. jogos que ele não foi legal, a torcida já tá tira, não Pois é assim? é a mesma coisa com o goleiro, né? Pegou 3 pênaltis no jogo, foi o último lance, Tomou um frango. tomou um peru, ninguém vai lembrar Não, nunca não. dos 3 pênaltis Eu que acho ele que o pegou. goleiro é a profissão mais Não, é o injustiçada. pior, cara. É o que mais treina, tá? Sim. É o primeiro a entrar no campo, o último a sair, que pula, que rala, e é o que menos ganha, na verdade, né? Sim. Pode ver ali no... Proporcionalmente aos outros. proporcionalmente, o cara que defende vai ganhar menos do que o que faz gol, né? Uhum. E é o que pode, tipo, ir do céu ao inferno em 5 segundos, né? Sim. Num lance, né? Uma bobeirinha, uma Uma pisada, bobeira, um passo que ele deu pro lado acabou errado. tudo o que ele fez no ano, vamos dizer assim, né? Em um lance, cara. A prova que o que vale é o show é que o atacante ganha mais do que o goleiro, né? Sim, com Porque certeza. o pessoal quer ver gol, né? E é o cara que a alegria do futebol é o gol, né? Isso. E o goleiro é o que atrapalha, né? Na verdade. Né? Então eu ele acho tem que que ganhar menos mesmo, né? O goleiro e o atacante são tão importantes um quanto o outro, né? Pois é, Não só pra tu adianta ver fazer como 2 gols e tomar 5 lá toma- atrás. Pois é, mas só pra tu Sim. ter uma base que tipo um ajuda e o outro atrapalha, Certo, vamos dizer, né? certo. Pro espetáculo, né? Hoje, vamos entrar no assunto polêmico agora, tem a questão do futebol feminino, né? Por que a mulher não ganha tão bem quanto o homem? Porque não tem tanta gente que assiste. Não, é assim, ó, o futebol feminino, ele é assim, ó, eu acho muito bacana, assim, sabe? Claro. Essa evolução do futebol, só que assim, ó, por que a mulher ganha? O dia que ela, assim, que encheu um estádio como o futebol masculino, Uhum. o dia que vender camisa e coisa assim, é que, assim, infelizmente ainda não é tipo questão de machismo ou algo assim, sabe? Não. É que, assim, é o esporte, vamos dizer assim, a partir do momento que assim, ela começarem a chegar a vender camisa, coisa Sim, assim, sim. com certeza o salário vai ser maior, tá? Mas que legal que, tipo assim, Sim, que ótimo, o espaço está crescendo e tem muita mulher que joga muito melhor do que muito homem, tá? Certo, sem dúvida. Cara, sem olha, dúvida. tipo a Marta ali, o que ela joga é fora de série, né? Mas acontecia com o vôlei, por exemplo. Se falava muito de vôlei feminino, não se falava de vôlei masculino. Pô, mas assim, ó, Agora- só que o vôlei feminino eu acho mais bonito do que o masculino, porque assim, ó, ele é mais cadenciado, vamos dizer. Uhum. O vôlei masculino eu acho que é muita, assim, tipo, o cara dá uma,
Uma cortada, tu não, o jogo é... Tu nem vê a bola. É, e assim, pode ver que no vôlei masculino a bola cai muito mais rápido do que no feminino, né? Sim. Eu prefiro assistir o jogo feminino Isso. de vôlei do que o masculino. Se tu falar que prefere jogo masculino, tu já pode, de futebol, já pode estar arrumando uns problemas, né? Ultimamente tá assim, né? Tu não pode falar que gosta de uma coisa ou não gosta da outra. Tem Aqui tu que pode cuidar. falar. Aqui tu pode falar porque eu gosto de fazer o corte assim, eu não gosto de futebol feminino, sabe? Bem na hora, ó. Depois Cara, que vai ver o resto lá. Corta aí, depois joga na internet e só Eles resolve vão pegar depois só aquele pedacinho. o cancelamento total, né? Mas é isso. Então, assim, ó, vamos dizer, pessoa, eu gosto de futebol feminino, quero que a mulher que jogue futebol ganhe o mesmo tanto que o homem. Vai no estádio, compra a camisa. Mais assiste ou o menos jogo. assim, É o melhor jeito de ajudar. É o melhor... É o jeito, né? Mas aqui em Vitor Meirelles eu acho bacana que tem muita mulher que joga futebol, tá? Bastante. Bem legal. Até a minha menina tá indo na escolinha agora de segunda-feira à noite, aqui no ginásio com o Bolt. Uhum. E eu falo assim, ela botou, eu tenho uma camisa do Barcelona, ela botou a camisa essa semana e foi. Uhum. E vamos ver se ela... Nós chegamos a fazer torneio de família feminina. Pois é, que bacana, cara. É show, É. né? Imagina se tu falasse disso há 20 anos atrás. Não, mas legal, cara. Bem Nós show. somos da época que se dizia que o menino jogando bola, Deus livre, né? É, Isso é brincadeira tinha de menino. sempre essa barreira, vamos dizer, né? Esse tabu antigamente, né? Cultura, né? Mas graças a Deus hoje Passou. tudo cada um tranquilo. faz o que quer e Tu é pai, tu tem que acabou ser de feliz. falar que a tua menina joga futebol. Pois é. Eu tenho 2 filhas, se elas quiserem jogar futebol, não vai ser nem Não, se ela quiser lutar boxe, vai andar de moto, né? quem quiser, O que cara, ela ela é quiser livre, fazer. a vida dela. Isso. Mas é uma mentalidade que mudou rápido. Se tu for ver. Mudou. É uma geração. É uma geração, cara. Há 20 anos, como tu falou, há 20 anos atrás era totalmente diferente, não só nisso aí, né? Muita coisa, né? Mudou, graças a Deus. O mundo tá ficando melhor nesse sentido. E mais rápido, né? Assim, né? Tá mudando mais rápido, né? Pensar isso é uma tradição de 100 anos. Mulher não joga bola, mulher não joga bola, mulher não joga bola. Em 10 anos, mulher joga bola e quer jogar bola, tá tudo certo. A tua filha quiser jogar, minha filha quiser jogar, ninguém nem chega a ser assim, eu quero jogar bola. Tá, vai. Pronto, é só isso. Pois é. Não é uma coisa, mas tem certeza, tu vai querer pois mesmo. né? Pra pensar Tipo assim, às vezes não proibia, mas sério, tu vai jogar bola? Menina tipo, joga bola? Aquele tabu que era algo tipo... Como eu tinha em outros esportes. Que na verdade, graças a Deus que como eu comentei, né, que, cara, hoje, tipo, cada um tem que ser o que quiser, sabe? Tipo, eu sou dessa opinião. Eu também. Faz o que quer e seja feliz, cara. A pessoa tem que ser feliz e... Também sou bem libertário. Faz o que quer, seja feliz, só não me enche o saco. É verdade, mais ou menos assim. Vai, toca a tua vida. Fazer um parênteses aqui, dar parabéns aí pro Bolt, né? Faz um trabalho. Não, cara, o Bolt, assim, show, sensacional o trabalho dele, tá? Show, dedicado. A minha menina fazia também o badminton com ele, fez um tempo, né? E eu vejo assim os meninos ali, a escolinha com o Bolt, ele tá sempre muito comprometido. E assim, ó, o time dele não é fácil, né, cara? Final de semana, às vezes, que ele pode, ele leva a molecada, vejo um empenho dele ali, a dedicação, sabe? Sim. E os pais adoram o trabalho dele, sabe? Adoram. As crianças gostam dele, ele sabe lidar com esse público. Cara, parabéns e assim, eu desejo que ele sempre continue nessa... continue assim. Sempre... Não, e daí tu deixa, joga badminton, ele treina, treina. Tem xadrez também, tá? Também, então, Badminton acho que era segundo, xadrez quarto. Agora o futsal acho que é de segunda. Mas enfim, tem atividade para as crianças. O tempo todo. Parabenizar também ali a Secretaria, né, de Esporte, que dá essa oportunidade para as crianças, né? Tem que incentivar, sem dúvida. E ainda minha menina, às vezes, segunda-feira à noite, ela joga um vôlei lá, tem um horário dos adultos, e ela vai lá com as meninas brincar. Ela nunca falou para ti assim, quero ser jogadora, ou ela não... Ela brinca mesmo, ela não Tu diz no vôlei? Futebol, vôlei... Cara, é tipo uma diversão dela, que na verdade ela já fez a balé, né? Tipo, ela já se apresentou e coisa, assim, ela tinha uma elasticidade, assim, bem... fora da curva, vamos dizer assim. E daí agora ela tá ficando mocinha, ela já tá com outras ideias, ela assim, tem quanto? né? 11? Ela tem 11, tá no 6º ano.
tá bem, Aham. graças a Estudiosa? Deus, estudiosa, Puxou o pai. bem, não, mas assim, ó, se eu te falar que eu era uma criança muito inteligente, assim, tipo, eu tirava sempre nota muito boa na escola, nunca peguei exame, assim, Uhum, sabe? Eu era uhum. bem, Então, é, dos 15 que estragou daí. não, até, até os 14, 15 ali, Tava, eu era eu acho que a mãe, inocente, né? vamos A dizer. mãe, né, tava mais perto. Será que não era isso? A mãe e o pai mais perto? Talvez, assim, ó, se tu falar hoje com o Januário, não sei se tu tens amizade com o Não, não, Januário não, não, Marquete, não, não. mas tu sabes quem que é, Sim. né? Ele sempre fala assim, cara, Charles, eu te deixei no meio dos cobra criada lá em Ibirama, porque assim, ó, eu tinha 15 anos e eu morava com o pessoal Os do profissional numa casa. Aham. E só cara de, tipo, não tô dizendo fim de carreira, mas eles já estavam com 30 anos. Então eles tinham um pensamento bem diferente. Daí ele sempre fala assim, cara, se eu tivesse tirado ali, talvez te colocado num local assim que tu... Uma escolinha, talvez, né? Não uma escolinha, mas assim, um local assim que tipo, eu fosse mais... Tivesse um acompanhamento de um, tipo, de um profissional, tipo, talvez um psicólogo, algo assim, não vou deixar tu andar com esses caras, vou tipo, Sim, fazer um meio te acompanhamento. direcionar. É que assim, eu tava ali no meio dos caras e eu era vamos dizer, eles gostavam muito de mim. E só que assim, eles saíam, me levavam junto. Tu era o chaveirinho Era deles. o chaveiro, cara, assim, não tinha dinheiro, vamos dizer Sim, assim, mas sim, os sim. caras ganhavam. E eu tava sempre com eles gostavam, sabe? Mas aí, assim, tinha muita coisa que pra minha idade não era o correto, vamos dizer. Uhum. Porque os caras não tinham nada a perder. Eles Sim. já estavam, assim, eles podiam ir pra festa, beber e coisa, não tinham comprometimento, mas eu era o cara que tava Tava no iniciando. final, tu tava no começo. Eu tava no começo, eu tinha um futuro grande pela frente, mas não tô dizendo que é só isso Sim, sim, sim. o erro, né? Porque, Tem tipo mil. assim, tu vai fazendo as escolhas da tua vida, né? Tipo, Sim. quando tu chega com 20 e pouco, tu também já tem, vamos dizer assim, tu já tem que ter um pouco de Sim. discernimento, né? Uhum. No que é certo, o que é errado, vamos dizer, pra tua vida profissional, né? É. Qual que foi que tu julga que foi o máximo, assim, o teu pico, vamos dizer, na tua carreira quando tu jogou no Fluminense? Foi. Ali Aham. foi o... Depois, assim, ó, no Uruguai eu tive um momento muito bom, que tipo... Pode teve deixar umas jogo, fotinhas meu ali no primeiro jogo no Uruguai eu fiz dois gols lá, perdemos de 3-2 pro Defensor, que é hoje um time que joga Libertadores de vez em quando, assim, Sul-Americana. E eu fiz a minha estreia, fiz 2 golaço, seleção da rodada, um dos gols mais bonitos do mundo pela Fox Sports naquela semana, sabe? Sim. Então ali também, no segundo jogo contra um outro time fronteira, eu acho um time eu também sofri 2 pênaltis e fiz um gol, aí assim, saí aplaudido de campo. Uhum. Ali eu tava, tipo assim, eu já tava, tipo, na imprensa uruguaia, eu já era, vamos dizer, uma realidade, não era mais promessa. Sim. Só que daí eu machuquei nesse segundo jogo e tive muita lesão muscular na minha carreira, infelizmente, assim, talvez pelo extracampo, Aham. pelo Teu corpo não tava o meu aguentando. corpo não aguentava, sabe? Eu não me cuidava, não era um atleta, não me alimentava do jeito que era para não dormia do jeito que era para dormir, sabe? Certo. Então estourava em algum e ali a partir daquela lesão ali no Uruguai eu desandei de novo, cara, mas assim, eu tava assim, minha carreira tava bem bacana assim, sabe? Então te faltou não futebol, mas sim o teu psicológico não... Eu acredito que assim, ó, eu tinha potencial, cara, não tô querendo Não, assim, sim. sabe? Mas assim, ó, eu era um cara, tipo assim, tinha tudo pra assim, não vou dizer chegar numa seleção, claro, né? Mas assim, ser um cara que, tipo, hoje tava na Série A, hoje já não, né? Porque Sim. mas jogar muitos anos na Série A do Campeonato Porque Brasileiro, ter vivido de fato do assim, futebol. isso. Assim como aqui, até em Vitor Meirelles tem algumas, às vezes algum jogador assim que tivesse Uhum. tipo tentado a carreira, talvez teria conseguido, assim, Sim. sabe? Mas a carreira de futebol não é só jogar futebol, então. Não, é que todo mundo acha que é fácil, mas é muito difícil, cara.
comprometimento e o foco, senão tu se torna mais um, em 3, 4 anos tu vai sumir. Sim. Tá? Fato. Tu tem que jogar e ser comprometido. E pra ver como tu cresce e some rápido. Tu cresceu, tu disse, Sim, no sim. Uruguai, 2 jogos. Em 2 jogos, daqui a pouco eu já tava abandonado. Porque assim, ó, eu não me ajudei também, sabe? Sim. Tipo, eu peguei, machuquei ali quando voltei, não voltei, assim, mas era uma expectativa muito grande para quando eu voltava, sabe? Sim. E assim, demorei 1 mês para voltar. Quando eu voltei, não voltei bem. E assim, ó, o meu psicológico também ficou, vamos dizer assim, eu era uma pessoa, apesar de toda essa falta de comprometimento, eu era um cara que eu queria ser perfeccionista dentro do campo. Aham. Assim, ó, se eu errasse, hoje tu vê, cara, o jogo, todo atleta, ele erra. Sim. E eu não aceitava o meu erro. Assim, ó, se eu pegasse a primeira bola no jogo e eu errava, cara, acabava o jogo pra mim, sabe? Tipo, eu não tinha aquela maturidade pra dizer, não, cara, todo mundo erra. Sim, sim. Mas eu não tinha o jogo desabava pra... Tu não conseguia manter e eu o não ritmo no conseguia manter. E daí, assim, foi talvez algo também que eu teria que ter trabalhado na minha... Hoje deve ter, né? Pro cara chegar no profissional, já deve ter um Não, psicólogo. tem. pelo Aquele menos, né? tempo também tinha, mas eu não queria, vamos dizer assim, né? Tu não ia? Lembra que Aham. a gente tava falando, quando tu é novo, tu acha que tu tá certo, Tu é super sempre homem. Aham. quando tinha trabalho de psicólogo nos clubes, eu falava, isso aí não precisa, cara, isso aí é tudo bobagem. Coisa de fresco. Não, psicólogo pra quê? Eu tô bem, Aham. sabe? Sim. Então, a gente, com o passar do tempo, a gente vê como que a gente, quando é novo, imaturo, a gente não que desperdiça a oportunidade, mas até pra vida, né, cara? Sim. Tipo, seria um aprendizado e tu joga... Não desperdiça, Fora, mas desperdiça. É. Porque de 1000 moleque, não chega um, assim, no ponto que tu chegou. Cara, tipo, aqui tipo, em Vitor Meirelles, eu não lembro de alguém que... Que chegou não a em ser Vitor Meirelles, profissional. aqui talvez na região tenha, Sim, né, sim. alguns... Mas, Mas assim, a oportunidade, eu nunca na minha vida, eu sempre comento, eu nunca vou reclamar de oportunidade, que oportunidade eu tive, tá? Assim, tipo, eu seria muito ingrato falar assim, não, mas eu também não tive muitas oportunidades. Eu tive todas as oportunidades do mundo, mas não soube aproveitar e não choram pelo leite derramado, vamos dizer assim, tá? sim, sim. Porque hoje eu gosto da vida que eu tenho, adoro a minha vida, tenho uma mulher que eu gosto, tenho uma família bacana, tenho uma filha. Se eu tivesse jogado futebol e fosse cara de sucesso, talvez eu não, vamos dizer assim, Sim, eu não teria estaria ido aqui. para outro caminho, não teria a minha filha Aham. e ela, vamos dizer, hoje a minha grande conquista, vamos Sim, dizer assim, na vida, né? Uhum. Então, nada se paga. Então, eu me arrependo tipo, Não ter. de algumas coisas, mas não queria mudar nada. Aham. Tá entendendo? Sim. Tu poderia, tipo, vamos dizer assim, ter jogado 10 anos num nível um pouquinho maior, ter feito um pezinho de Sim. meia e hoje tá mais tranquilo. Isso daria pra ter feito. Mas infelizmente, Não ou foi, não felizmente, não foi. Não adianta falar, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse... Não, tu não pode mudar. Tanto é que assim, ó, eu não tenho muito contato com ex-atletas. Eu tenho 2, 3, assim, que foram amigos de verdade dentro do futebol. Sim. Porque dentro do futebol é um mundo meio que traiçoeiro, vamos dizer assim. Uhum. Porque é individual, cara. Sim. Tipo, tu não tem muita amiga, muita trairagem dentro do futebol, sabe? Tipo, um querendo ser melhor do que o outro. Aham. E, sabe, existe amizade, então são raríssimas as amizades verdadeiras que tu tem dentro do futebol. Eu tenho 2, 3, assim, que eu tenho um pouco de contato até hoje, Até mas... porque tu não passa 10 anos jogando com o mesmo cara, né? Não, tipo, assim, ó... Um ano. eu, tipo, tava... Aqui daqui a meio ano eu tava com 30 pessoas... Meio ano, em 2 meses eu tava com 30 pessoas que... Totalmente diferente daquelas que eu jogava. Às vezes tu encontrava um cara que, tipo, eu joguei com ele lá vamos dizer, lá no Marcílio Dias, vou jogar com ele agora lá no Blumenau. Às vezes o cara que tava contra ti, daqui a pouco é do teu time. E o cara que me bateu pra caramba de zagueiro, depois já tá do meu lado, né? Sim, tu já tá torcendo pra bater nos outros. Pois é. É meio... Tem que ser profissional, né? É profissional, né? Se tu levar pro pessoal aí, Não, ferrou. não dá, né? Não dá, porque, como falou, assim, tipo,
às vezes tu tá jogando contra, eu vejo, tipo, jogador ali, não sei se tu acompanha futebol. Bem pouco eu não sou. Tipo, tinha o cara lá, que eu sou um grande fã do Messi, vamos dizer. Tinha o Sérgio Ramos, que era o zagueiro do Real Madrid, o Messi se batia todo jogo e tapa na cara e depois foram jogar junto no Paris, cara, daí... Melhor amigo do mundo, melhores amigos, cara, sempre. Então, assim, tipo, futebol é assim, cara. Sim. Mas se o cara do UFC, eles vão lá e se arrebenta todo, e depois eles são tão amigos, então tá cerveja tudo junto, né? Tá mas tudo é verdade. É bem estranho. Gente, vamos fazer uma pausinha agora. Antes de fazer a pausa, eu quero agradecer os meus patrocinadores que ficam passando aqui nessa televisãozinha aqui, né? Agradecer essa galera aí. O podcast não é para dar lucro. Eu vou fazer menos dinheiro que o Charles com o futebol. Mas ajuda. Tem os equipamentos aqui que não são grandes coisas, mas tem um custinho. Então, agradecer os patrocinadores, inclusive o Charles aqui, né? Não chamei ele aqui porque é patrocinador, tá? Não é jabá, não. É só porque ele tem... Eu achei que era... Não é jabá, não. Não me quebra. É porque tem uma história boa. Sim. Eu sei que tu tem. Nós temos muito mais coisa pra contar ainda, tá? Antes de eu ser patrocinador, tu já tinha me convidado algumas vezes. Sim. E o pessoal acha que não tem nada, gente. Aqui é só um quartinho com os negócios colados na parede. Mas né? é bacana aqui, gostei. Tem até um ar que às vezes funciona, né? Estamos passando um frio. Agora, às vezes nós estamos com um calorão, daqui a pouco frio. Mas tá dando tudo certo, o papo tá bom. Logo a gente volta, só vamos tomar um cafezinho aqui e dar uma aquecida, uma resfriada nas cordas vocais, já estamos voltando. El tapado. Tu não enxergava bem, era isso? Bateu com a cara na trave? CBF, 27 de novembro de 1997. Eu era atacante, perdi 3 gols na cara do gol. E nós não caímos. Mas hoje, com o VAR, né? Não dá pra fazer Não dá nada. mais, né? Ainda tem alguns que querem enganar, né? Dá, mesmo pega tudo, né? Pega.